E que não tem chance de se defender, não tem sequer condições de falar, olha, eu estou apanhando, eu não estou. Então, se não fossem as câmeras de segurança, quanto tempo mais essa bebê passaria por isso? Ah, mas fica roxinha, a gente sabe que criança se machuca. É importante por isso, independentemente de qualquer coisa, mesmo que você deixe com alguém, você está sempre acompanhando de perto, porque a gente chegou numa situação onde tem pai e mãe que deveriam ter o dever de proteger, cuidar, amar as crianças, matando uns aos outros. Então, se está difícil de acreditar em parente, imagina as pessoas que a gente bota dentro de casa. Tem que tomar todo o cuidado do mundo para depois não acabar numa situação como essa. Pois é, Vaguinho, todo cuidado é pouco, é monitoramento, pegar informações das pessoas que você está colocando em sua casa, né? Buscar tudo o que é necessário, porque muitas vezes a gente acredita, eu sou mãe, como você falou, e infelizmente passei também por algumas situações complicadas e a gente vai aprendendo e a gente precisa realmente tomar todos os cuidados com as nossas crianças, com os nossos idosos, com os nossos bichinhos, porque infelizmente a gente vê pessoas como essas aí, né, que acabam fazendo esse tipo de maldade, de crueldade. Então, para quem puder, hoje está cada vez, né, a gente sabe que tem um custo, mas colocar câmera de monitoramento, ficar atento. Às vezes a criança chora muito durante o dia, é estranho. Se um vizinho escutar uma criança, enquanto os pais estão trabalhando, chorando muito, não é normal, Estranhou? né? Tenta ajudar. Exatamente. Né? Tem que entender, conversar com o pai. Olha, eu escuto muito com a mãe, eu escuto muito seu filho chorar enquanto vocês estão trabalhando. É bom vocês ficarem atentos. A gente precisa observar, porque é nossa responsabilidade, né? E vou te falar só uma coisa rapidinho. Isso não quer dizer que não possa acontecer. Essa família tinha câmera em casa, essa família optou por contratar por uma empresa, por achar que ali eles teriam um pouco mais de segurança, não foi o que aconteceu. Então, como você falou, mesmo assim a melhor opção é ficar por perto sempre. Um beijo, viu, minha amiga? Inclusive, tá, Vaguinho, a nossa conversa hoje do nosso Vem Com a Gente é sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente está vendo aí um caso de violência e a gente sabe que o nosso país, infelizmente, né, só para você ter uma ideia, a cada 8 minutos uma criança sofre violência sexual. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, né? E a cada ano são mais de 500 mil crianças violentadas. É um absurdo. E olha só, enquanto estamos eu e você conversando aqui, uma criança está sendo violentada. Então, a gente precisa, ou mais, então a gente precisa falar sobre o assunto. A gente precisa informar cada vez mais, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, Vaguinho, é sempre alguém muito próximo à família. É sempre alguém muito perto de casa, né? Então, já que a gente está falando dessa violência, né, dessa babá que cometeu esse crime contra esse bebê, e aproveitando que a gente está ainda no mês de maio e é um mês de combate, né, à violência sexual contra a criança e o adolescente, a gente vai conversar sobre isso aqui no programa. É isso, é importantíssimo, debater e combater. Eu vou estar assistindo. Isso aí, meu amor. Beijo. Um beijo, Deus te abençoe. Obrigado, você também, bom programa. Obrigada, é isso, gente. Olha só, por que vamos falar sobre esse assunto? Porque sábado foi o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual Infantil e nós estamos recebendo aqui o Tiago Oliveira. Ele é psicólogo clínico, especialista em crianças e adolescentes e família. A gente vai entender melhor essa data e falar um pouco mais para que a gente possa esclarecer mais sobre o assunto. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde. Boa tarde. Agora, vamos entender melhor essa data? Vamos lá. Em 18 de maio de 1973, Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de apenas 8 anos, foi sequestrada no Espírito Santo e vítima de diversas formas de violência. Os criminosos não foram punidos até hoje, mas em memória à pequena Araceli, a data foi eleita como o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituída a partir do ano 2000. Conforme a Organização Mundial da Saúde, das 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, ao menos 9% sofreram violência sexual. 22% sofreram abusos físicos e 29% danos emocionais. Para falar no assunto,
No estúdio, o psicólogo clínico Tiago Vieira, especialista em crianças, adolescentes e famílias. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez. A gente pode começar falando o que caracteriza, né, a exploração sexual infantil. Na verdade, falar do 18 de maio é o abuso e a exploração sexual infantil. Deixa eu te passar o microfone aqui, que deu um probleminha no seu áudio, isso é ao vivo, acontece. Repete pra gente, por favor, Tiago. Falar do 18 de maio é falar do abuso e da exploração sexual infantil. Então, a exploração sexual infantil é tida como uma das piores formas de trabalho infantil. Primeiro porque a criança está sendo tocada no momento em que não é para isso, e segundo, que tem alguém por detrás se beneficiando financeiramente desse ato. Ou seja, além da violência que essa criança está sofrendo, que a gente vê números alarmantes a cada dia mais, que eu fico impressionada. Inclusive casos, outro dia eu tive acesso ao caso do padrasto, né? Outro dia o pastor, né? Enfim, a gente tem também a exploração, que é diferente. Uma coisa é a violência que ela está sofrendo, além da violência, a exploração. Sim, nesse sentido, a Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho belíssimo nas estradas, né, onde isso aí é uma constante e, infelizmente. Quem são os abusadores, Thiago, na maioria? Olha, com a pandemia, ficou mais claro que boa parte desses abusadores são parentes dessas crianças, próximos, desses adolescentes, porque assim, não podia sair de casa, óbvio, mas aí ou ficar em casa, a criança sofria o abuso e não tinha como falar para outras pessoas a respeito, né? Você me entregou aqui um folheto, né? Faça Bonito, 18 de março, Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Fala pra gente, você também falou que participou de um evento Então, foi esse evento, né? Aconteceu na quinta-feira passada. Esse evento foi promovido pela Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, onde o deputado estadual Munir Neto é o presidente dessa comissão. E assim, o dia 18 de maio ele foi tipificado pela lei 14.432, pela lei 9.970, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Em 3 de agosto de 2022, a Lei 14.432 tipificou Maio Laranja. Então, todos os anos, diversas instituições do poder público e também da sociedade civil, no mês de maio, promove diversas ações de combate ao abuso e exploração sexual. Pois é, inclusive enquanto estamos conversando, a gente está vendo algumas imagens de criança, mas também vemos imagens da Maura de Oliveira, que faz um trabalho muito bonito, né, de combate também. A Maura sofreu muita violência sexual na infância e ela ressignificou a vida, né? E ela transformou essa dor em uma luta diária. Olha, ela palestrando para várias crianças. Por quê? Daqui a pouco a gente vai passar um vídeo da Maura. Ela tem livros também. Ela hoje, inclusive, está em Campo Grande, capacitando pessoas, né, nesse alerta com as crianças. Porque precisamos entender, principalmente os sinais, não é, Tiago? A gente, às vezes, não sabe identificar os sinais de uma criança que está sendo abusada, que está sofrendo. Uma vez que a gente tem a informação, pai, mãe responsável, vamos ficar atentos. E as crianças também, por sua vez, precisam aprender desde cedo, aí tem que ter uma linguagem específica, né? A gente tem que entender como abordar com essa criança para que elas entendam que existem lugares sagrados no seu corpinho que ninguém pode tocar. É importante a gente falar, Tiago, sobre esses sinais que a criança vai dando para a gente quando ela está sofrendo algum tipo de violência. Quais são esses sinais? Então, hoje, inclusive, é dia do pedagogo, eu também sou pedagogo, e na pedagogia a gente estuda todas as fases de desenvolvimento da criança. Então, é um tema ainda delicado, porque as pessoas não gostam de falar, porque é repudiante. Mas enquanto é repudiante, muitas crianças estão sofrendo esse abuso.
Mas assim... Mas é repudiante falar sobre a violência sexual que a criança está sofrendo? Na verdade, falar sobre sexualidade. Mas sexualidade é uma coisa, não é verdade? Eu Exatamente. concordo que a questão da sexualidade, se o pai ou a mãe acha que cabe a ele a hora exata para falar com o filho, ok. Mas a violência contra a criança, ela precisa ser falada. Inclusive, eu acho que as escolas, Thiago, não sei se você vai concordar comigo, deveria fazer parte lá na escola, né, ter algum livro que ensinasse a criança essa defesa, ensinasse muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o pai não sabe como abordar esse assunto. Agora, a gente reter uma informação que vai salvar a vida de uma criança, eu não consigo entender por que as pessoas ficam avessas a isso. Então, mas quando o tema... Me explica por quê. Vou explicar. Quando o tema é educação sexual nas escolas, então há um grande alvoroço. E que, na verdade, falar sobre esse tema nas escolas não é ensinar a ser isso ou aquilo. Pois não é essa eu ia te perguntar, proposta. será que não há uma confusão das pessoas achando que ao invés de educação sexual vai se falar sobre orientação sexual? Não há É interesse. isso? Você acha que não é uma confusão que acontece? Não há interesse. Não, né? Não há interesse, entende? Porque se você pegar a grade curricular, na disciplina de ciências se fala sobre a anatomia do corpo humano. Então, assim, tamanho espanto sobre educação sexual nas escolas, então vira um tabu, então não se fala, e aí como se identifica? Por exemplo, eu que sou da área da psicologia, é uma criança introvertida demais, ou uma criança que fala demais, um desenho que a criança faça, a escrita. Agora, esses profissionais da rede de ensino, eles precisam ser capacitados. Sim. Entende? E aí é o que não acontece por N motivos. Enquanto isso, a cada minuto, crianças e adolescentes estão sofrendo Thiago, esse tipo de abuso. Exatamente. Essa violação ao seu corpo, à sua dignidade, à sua vida emocional. Não, e que leva, tá, gente, sequelas para uma vida inteira. É por isso que a gente tem que nos unir e pedir para que isso seja olhado. É por isso que a Maura hoje está em Campo Grande fazendo essa ação com as crianças. No próximo bloco a gente vai mostrar. A gente precisa falar mais sobre isso Gardênia, sempre. Sequelas por vezes irreversíveis. Sim, eu irreversíveis, sei. sabe? Eu sei. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Não sai daí. Fica com a gente. Hoje também nós vamos falar sobre o meu pet. Hoje é segunda. Gente, cadê a minha Eva? A Eva vai estar aqui hoje. A Eva passou o final de semana com a mamãe dela. Daqui a pouco a Eva está aqui comigo. Mas hoje nós vamos falar... Olha, eu já segurei o João Pedro aqui, um fofinho, gente. E o João Pedro é um iguana macho. A veterinária, a doutora Gabriela Rocha, está aqui. Ela vai falar sobre a criação desse tipo de pet, viu? O programa, olha lá o João. Ai, que coisa fofa, gente. Daqui a pouco a gente vai receber o João aqui no programa. Não sai daí, o programa está só começando. E olha, vou mostrar imagens também exclusivíssimas que eu fiz do show maravilhoso do tenor, o maior tenor do mundo, Andrea Bocelli, que foi ontem uma apresentação intimista maravilhosa no Hotel Fermo Rio. Inclusive, mandar um beijo para o diretor-geral Neto Moreira, para o Nagy, Maicon Nagy, para toda a equipe desse hotel, que sempre nos recebe com todo amor e todo carinho. A gente volta já já. Pode participar do nosso programa pelo nosso QR Code que está aqui na telinha. Um beijo, volto já já.
Voltamos ao vivo nas super tardes da Band com o nosso Vem com a Gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Comigo aqui, o psicólogo Tiago Vieira. A gente está falando sobre, infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Estávamos conversando da importância da gente educar, a gente falar sobre o assunto. Inclusive, recebemos uma mensagem da Marilene, ela é de São João de Meriti, e ela fala que as escolas públicas lá em São João de Meriti trabalham esse tema há muitos anos. Mas a gente está conversando, Marilene, aqui, muito obrigada, meu amor, pela sua participação, que o que a Marilene está falando que deve ser feito, até parabéns a São João de Meriti pelo trabalho, é meio que casos isolados, né? Não é, Tiago? Que deveria ser, na verdade, uniforme para todas as escolas, né? Com certeza. Então, assim, o ato da denúncia é muito importante porque vai quantificando, porque sem dados não existe política pública. Então, tomara que a gente caminhe para esse lugar de que daqui a pouco sai uma lei que vai ter que ser obrigatória e não opcional. Isso. Agora, olha, falando da importância, né, da educação, enfim, nós temos um caso muito conhecido, inclusive ela tem um livro que ela conta a história, que é da Maura de Oliveira. Você conhece a Maura, Tiago? Pela rede social. Pois é, a Maura, ela hoje é uma embaixadora, ela vive o assunto. A Maura foi... ela sofreu violência sexual na infância, da infância até a adolescência, ela conta esse caso. E a Maura faz um trabalho muito bonito, já esteve aqui no programa várias vezes, né? Contando tudo que ela sofreu, o que ela viveu. Graças a Deus, a Maura ressignificou a sua história, tem muita resiliência, superou. Hoje ela, como eu falei, ela é embaixadora no combate à violência sexual infantil e dá nome à lei, a uma lei que combate a prevenção e previne, aliás, a pedofilia. Então, é a cyberpedofilia, né? E a gente vai mostrar um vídeo da Maura agora, falando, a Maura, as palestras da Maura são ótimas, inclusive, olha só, a Maura criou um livrinho que conta, né, para as crianças entenderem como ela tem umas bonequinhas que explica onde a criança pode ser tocada, quem pode tocar. É muito legal. Vamos assistir um vídeo que a Maura enviou pra gente. Vamos ver. Oi, Gardênia Cavalcante, nós estamos aqui no Instituto Sara Kubitschek nesta manhã de segunda-feira, iniciando o programa que vai estar em todo o estado do Rio de Janeiro, nota 0 contra o abuso. E não poderia ser melhor do que estarmos com os novos professores do estado. Aqui está o 3º ano, a diretora Deise aqui, maravilhosa, Gardênia. E é claro que para a gente realizar um trabalho de prevenção e combate, teríamos que estar do lado dos melhores. Emerson Brant, Carlos Olinto e uma equipe gigante aqui, Ana Lúcia, Breno, olha aqui, todo mundo colaborando, ajudando muito. Gardênia, prevenção e combate não é só em maio. O maio laranja precisa ser todos os dias. Nossas crianças necessitam de muito cuidado, muito carinho, muito respeito. Prevenção é com a gente agora, em todo o estado. Tem uma novidade aqui para você, Gardênia, porque todos estão preparados com os bonequinhos da prevenção e do combate. Quer dar uma olhadinha? E aí, turma? Tem mais uma novidade. Vem com a gente! Ai, Maura, gente, você me emociona. Um beijo para todos esses educadores. Que maravilhoso vídeo. Eu fico muito feliz e eu vou falar. Venham com a gente. E o programa é um espaço aberto para que vocês estejam sempre falando, dando voz. São muitos inocentes que sofrem diariamente. Olha, eu fico toda emocionada. E o nosso espaço aqui na Band, Vem com a Gente, é feito diariamente, né, de segunda a sexta, com muito carinho, podem ter certeza. E eu não consigo imaginar uma criança passando por tamanha dor. Então a gente precisa falar, a gente precisa mostrar, a gente precisa conversar e educar principalmente, não é, Tiago? Denunciar. Denunciar, né? Sempre. Eu fiquei feliz com o vídeo. Carlos Olinto é meu amigo, nós estudamos juntos, ele é psicólogo e faz um trabalho assim fantástico na DECAB, Delegacia da Criança e Adolescente Vítima,
com a escuta especializada. Então, é isso, né? Tem que denunciar mesmo, porque do jeito que tá, não dá. Ô, Tiago, é o seguinte, inclusive a Maura já esteve aqui comigo esse ano, né? E eu vou pedir um trechinho do que ela diz, vamos ver. Criança de 5 aninhos, ela é explorada sexualmente até os 10 aninhos. Então, ela tem uma vida útil para ser explorada sexualmente. Aos 10 aninhos, até os 10 aninhos, pensa que uma criança pode ser obrigada a fazer sexo com 10 homens por dia. E aos 10 aninhos, ela não serve mais, ela não está mais em condições de atender aqueles apelos sexuais, então ela é assassinada e os seus órgãos são vendidos. Pois é, olha só, gente, é muito forte. A gente estava conversando aqui, ô Tiago, existe um estudo que fala, né, que na maioria das vezes são meninas abusadas, né, e até 12 anos mais ou menos, é isso, meninas abusadas e negras. Essa informação procede? Procede, é o recorte que a gente vê aí com os dados, as pesquisas divulgadas. Agora, tem uma situação que é tão grave quanto meninos são abusados e isso não é divulgado por conta dessa cultura machista que a sociedade está inserida. Então, um menino, quer dizer, se o menino fala que ele passou por uma violência sexual, é motivo de chacota. Mas muitos meninos passam por violência. Passam tanto quanto. Obviamente que o índice de meninas acaba sendo maior, sim, mas meninos também são abusados sexualmente, né? Agora, estávamos falando aqui das sequelas, que são assim irreparáveis. Você estava, Gardênia, são sequelas, antes de chamarmos o intervalo, é para uma vida inteira, porque uma criança, ela precisa ser respeitada, né? Muita gente trata a criança como coisa, né? Inclusive com palavras. Eu sempre falo, gente, a palavra, ela tem muito poder. Então, pense muito naquilo que você diz para o seu filho, abençoe seu filho todos os dias, fale coisas positivas para ele. Agora, você imagina uma criança que passa por uma situação dessas, mentalmente, o que ela pode desenvolver e vir à tona em todo o processo de sua vida. É pavoroso, né? E aí você está falando no poder da palavra, o que acontece na dinâmica do abuso? Esse abusador, quando ele fala, não fala para ninguém, se torna realmente um acordo velado, sabe? Entre os dois ali. Então, a criança não fala, guarda aquilo, introjeta todo aquele mix de sentimentos elaborados ali e que isso vai para o resto de sua vida, até ela, na fase adulta, ela chegar ao ponto de poder falar o que aconteceu, como foi, muitas vezes não acontece. Agora, Tiago, muitas vezes os pais sabem e não denunciam? Muitas vezes os pais são os próprios violadores. Eu sei. Inclusive, vimos agora recente uma mulher, uma vizinha que conseguiu, viu que a criança... existia algo estranho na casa quando a mãe saía para trabalhar, ela entrou na casa e o pai estava abusando da menina. Como também tivemos vários outros casos, fora aqueles casos que a gente não tem acesso. Você imagina a quantidade de crianças que são abusadas diariamente. Você acha que com a internet isso veio mais à tona? Ou sempre existiu isso e a gente não sabia? Como a gente não deve ter acesso a milhares de casos, mas com a internet, muita gente com a câmera consegue colocar. Sim, porque o que acontece? A criança tem acesso ao celular. Então, à medida que ela entra num conteúdo ali que está falando sobre o que é, o porquê denunciar, ela pode dali tomar o caminho e fazer essa denúncia. Ela pode ter acesso a um conteúdo na internet que ela vai chegar na escola, vai se sentir confortável com a professora e vai dizer o que aconteceu. Seja o abuso acontecido dentro ou fora de sua casa. Agora, você imagina, em plena pandemia, todo mundo dentro de casa, a criança em casa com esse abusador, todos os dias ali no ato e não tendo como sair, não tendo acesso a ninguém, nem a escola, nem um amigo, nem a vizinha, e guardando aquilo dali. Então, é bem delicado.
Tá, depois eu quero que você deixe assim, dicas pra gente, né? Para as pessoas responsáveis, para os vizinhos, porque muita gente pensa assim, eu não vou me meter, mas a gente precisa olhar. Então eu quero que você, com tudo que você já viveu, né? Você como pedagogo, com toda a sua experiência, você fale pra gente o que é importante a gente fazer. Né? Daqui a pouco fala pra gente, tá? Eu vou te dar um tempo para você ficar à vontade, porque eu sei, Tiago, que muita gente não sabe como agir. Sim. E a gente precisa falar. Mas Sim. deixa eu dar um recado para vocês. Vamos falar de Maricá? Olha só, a cidade que é referência internacional em políticas públicas e não para de inovar, tá? E de mostrar resultados positivos. O novo caso de sucesso é o Programa de Proteção ao Trabalhador, que é o PPT da Prefeitura de Maricá, que está completando um ano transformando a vida de ambulantes, trabalhadores autônomos, motoristas de aplicativo, entregadores e vários outros profissionais do município. E o Programa de Proteção ao Trabalhador incentiva a formalização dos trabalhadores como MEIs, microempreendedores individuais, e com isso eles passam a contar com vários direitos, como, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença e salário maternidade. E além desses benefícios, os participantes do programa recebem da Prefeitura uma renda extra de um salário mínimo a mais 10% do faturamento todo mês. Para usar como quiser, tá? Em apenas um ano, para vocês terem uma ideia, já são mais de 16 mil trabalhadores de várias áreas que aderiram ao programa e agora tem mais segurança para trabalhar, sabendo que, se precisarem parar, vão ter com quem contar. É a Prefeitura de Maricá dando uma força a mais para quem produz. O PPT é a força que o seu trabalho precisava. A gente vai para um rápido intervalo e olha só, daqui a pouco temos um convidado especial. Temos imagens aí do... Adorei, gente, o nome, Tiago. João Pedro. Adorei o nome João Pedro. João Pedro vai estar aqui com a gente. A Eva também vai estar aqui com a gente. Vou mostrar ainda hoje o show do maior tenor do mundo, alguns pedacinhos do espetáculo que foi ontem no Hotel Fermo Rio. E lembrando para você que gostaria de ajudar, né, as vítimas lá das enchentes do Rio Grande do Sul, o Grupo Bandeirantes e a CUFA Brasil se uniram em mais uma parceria para arrecadar doações para as vítimas das chuvas e enchentes, né? Então, se você quiser ajudar, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code aí na telinha e faça a sua doação. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com o quadro Meu Pet. Não sai daí. Quem que vai fazer massagem? Vem. Vem. Ó, pede pra subir. Pede pra subir, aí olha lá o que ele faz, ó. Vem. Assim, neném, fazer massagem na criança E se primeiro. ela muda de lugar, ele vai, tá vendo? Agora eu vou mudar de lugar, viu? Sim. Ninguém aguenta isso. Viu, Solange? Daqui a pouco, meu pet.
Voltamos! Cadê o crachá da minha ajudante de palco, gente? A Eva aqui com a gente, vocês já sabem, todas as segundas é dia do nosso quadro Meu Pet aqui no programa, né? São as super tardes da Band. E agora é o seguinte, tem uma coisa linda aqui no estúdio. Eu estou aqui com a doutora Gabriela Rocha, médica veterinária, e com foco em animais silvestres. E olha o que ela trouxe pra gente. Olha quem ela trouxe pra gente. O João Pedro, gente. O João Pedro é uma graça, não é, Tiago? Tiago tá olhando. Você tem medo, Tiago? Não tenho medo, não. Mas você tá olhando. Eu sempre quis ter. Respeito, tenho respeito. Ô, doutora, fala pra gente. Muitas pessoas querem ter iguanas. É fácil? Não é um animal fácil. Tem que ser registrada. Isso, sempre de um criadouro legalizado. Te digo que é mais fácil que um cão e que um gato. De ter o contato, não dá tanto trabalho. Mas em relação aos répteis, eles são animais que precisam de um maior espaço. Uma iguana precisa de um terrário mínimo de 3 metros. Uau! Então, não é todo mundo São agitadas? São agitadas. São animais calmos, porém com calor elas ficam mais agitadas, que é onde o organismo delas está trabalhando, está mais ativo e aí elas ficam mais agitadas, mas não tanto. Desculpa, doutora. Nada, imagina. Para quem quer ter uma iguana, quais são os cuidados? Cuidados, alimentação diária, diferente de alguns répteis que comem uma vez na semana, 2 vezes no mês. Ela tem alimentação diária de muitas folhas. 80% da dieta dela são folhas, variedade de folhas e nunca alface. Por que nunca alface? O alface, ele é muito comum, né, essa crença de que jabuti come alface, lagarto come alface. O alface, ele gera diarreia nesses animais. Ele tem muita água, então ele não é um alimento tão nutritivo e gera diarreia. Então, nunca alface. A alface é um alimento proibido. Folhas verdes escuras, misturadas, sempre bem cortadinho. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma iguana tem que acordar talvez com 1 hora de antecedência para fazer todo dia ali o alimento dela, cortadinho na hora. Mas não é um animal que demanda tanto trabalho, não. Se quiser, pode ficar solto em casa? Sob supervisão. Esses animais, eles comem... É um bebê, o João. Eles podem comer tudo que vem pela frente e isso faz um corpo estranho. Que a gente tem que tirar, às vezes, por endoscopia ou por cirurgia de cavidade aberta. Agora me fala uma coisa, o João é um bebê de 1 aninho. Ele tem 1 aninho. Qual o tamanho que o iguana fica aproximadamente na fase adulta? Então, a iguana, ela varia de região, né? Tem iguanas menores, iguanas maiores. O João Pedro, ele pode chegar até 2 metros, até 5 quilos. Hoje ele tem, para vocês terem ideia, 240 gramas. Ai, gente, o João pode chegar perto do João? Pode. Eu já peguei o João. Aí eu vou levar a Eva para conhecer o João, para ver como que eles interagem. Eva, esse é o João Pedro. Olha, ele é o João Pedro. Segundo a doutora Gabriela, o João Pedro é um pouco medroso, né, doutora? Medroso. Olha, ele já tá começando ali o papo. Né? E olhando pro Tiago, tá? Tiago tá tenso. Uma roda de fuga. Tiago tá tenso. Você perfeita, é linda. Agora, sabe uma curiosidade? Como que a gente sabe que o João Pedro está tenso, por exemplo? Então, as iguanas, diferente dos camaleões, elas não alteram coloração, assim, a ponto de se camuflar, né? Como a gente fala. Mas ele começa a ficar mais escuro. Ele fica mais enegrecido, né? Ele começa a ficar mais preto e ele bufa também. Olha, estão me perguntando se ele é gelado. Não é gelado. Não é gelado. A textura da pele, assim, bem sequinha. Estão perguntando o que, Tininha? Se ele pode passear? Pode passear na rua? Colocar, por exemplo, uma coleirinha e sair passeando? Então, se for um animal muito bem manejado, que você interage com ele todo dia, é um animal calmo, a gente vê, né, muitas pessoas andando com eles em ombro, passeando em shopping. Existe a possibilidade. Não é o mais adequado porque pode gerar um estresse grande para esse animal. Mas se ele não está demonstrando nenhum tipo de estresse, nenhum tipo de irritabilidade,
Não tem problema. Olha, eu só sei de uma coisa, o João Pedro está quase dormindo com o cafuné que eu estou fazendo, tá? Olha, ele está quase dormindo, gente, com o cafuné que eu estou fazendo. Agora, doutora Gabriela, por que ficou tão popular, né? Muita gente ter iguana. A gente sabe que, assim, o que eu tenho observado, por exemplo, que tá ficando cada vez mais comum, pets como cobras, por exemplo. Outro dia eu recebi o Breno aqui, maravilhoso, também especialista em animais silvestres, e trouxe uma piton, né? Sim, linda. Gigante, a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei encantada. Enfim, a gente está vendo que está muito comum. Muito comum. Por quê? Os pets não convencionais, né, que a gente chama, eles têm crescido muito. Por quê? São animais mais diferentes, né? Assim, têm hábitos completamente diferentes. Então, muitas pessoas que têm animais não convencionais, elas gostam de observar os hábitos. Uma serpente se alimentando de um rato, se alimentando de um coelho, uma iguana se alimentando, eles se alimentam de formas muito características, eles têm hábitos, tem alguns répteis que se escondem, né? Cavam buracos, e as pessoas gostam de observar. E também pelo trabalho, né? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que tem pouco tempo para ficar com um animal, uma serpente pode ser um animal ideal para ela. É porque, por exemplo, a Eva é como uma criança. É como uma criança. Depende de atenção. Se não dá atenção, ela fica triste. Magoada, né? E muita gente não tem tempo. Outro dia ela ficou 3 dias sem falar comigo. Porque eu trouxe um irmão dela lá da fazenda para passar uns dias lá em casa, né? Eu tenho alguns, e aí uma das minhas filhas pariram, e eu falei, gente, eu vou levar eles para ficar uns dias comigo no apartamento, para quando eu voltar para casa, ele, né, tá mais apegado. Gente, ela ficou 3 dias sem falar comigo, eu fiquei arrasada. Eu chegava em casa, ela fazia assim, ó, pra mim. Ela não falava comigo, até que eu mandei o irmão de volta. Porque não tinha acordo. Então, se você não tem tempo, eu sempre falo aqui, doutora Gabriela, é o seguinte, o bicho não é um objeto, não é uma coisa que as pessoas... eu vou criar, não é um brinquedo. Eu vou comprar um pet para dar de presente pro meu filho e daqui a pouco descarta como se fosse um objeto. Isso é muito sério. A gente precisa... Inclusive, falamos na Páscoa aqui sobre os coelhos. Muita gente comprou coelhos na Páscoa para presentear e descarta. Acontece muito. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Ainda mais um animal. Se você adota, tem que ter responsabilidade. Certeza. Se você compra, tem que ter responsabilidade. Porque, olha, gente, outra coisa é bebê, aí tem a fase adulta, depois tem a fase da velhice, que a gente precisa cuidar com todos os carinhos, igual a gente, porque eles têm sentimentos. A gente viu agora, eu fiquei impressionada com as imagens do Rio Grande do Sul, o amor dos bichos, a solidariedade de uns com os outros, né? Uns salvando os outros, e a gente vê o quanto eles nos ensinam, o amor, carinho, tanta ternura. Muito. Posso pegar o João? Pode. Eu já peguei, tá, no João. Tem perguntas no nosso WhatsApp, pode falar, Tininha. Por baixo e aqui nas perninhas. A Flávia de Cascadura está perguntando o seguinte, como que uma iguana interage com o dono? Olha que lindo, gente. Então, João, você é muito lindo. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre você. Responde para Flávia, doutora. Como interage? Esses animais, eles... Eva, olha, cuidado com o rabo do João, gente. Esses animais, as iguanas, tem um estudo que mostra que elas reconhecem pessoas. Então, geralmente o tratador ou o dono, ela reconhece. Ela nunca vai ser um animal que vai chegar correndo até você. Depois de um dia de trabalho, ela vai vir te receber. Mas a forma deles de carinho é diferente, né? Qual que é a forma de carinho? Ele aceitar que você pegue. Olha, eu acho que ele já aceitou que eu pegue, eu já fiz cafuné. Ele já está me olhando, me dando um olhar 43 aqui. Olha, a Eva já escondeu, porque a Eva já está chateada. Ela não quer saber do João Pedro. A Eva é uma possessiva. E daí o que acontece? Sabe o que eu quero saber depois do intervalo? Onde é que fica o piu-piu do João Pedro? Fica escondido. Como que a gente sabe se é menino ou se é menino? No próximo bloco você fala pra gente. Claro. João Pedro, chama o intervalo. Intervalo rápido. Meu Deus do céu.
intervalo e volta já já. Gente, eu vou falar para vocês, Neto Moreira, Maicon Nagy, toda a equipe do Fermo Rio, que noite impressionante, intimista. Andrea Bocelli comemorando 30 anos, né, de carreira, e essa noite incrível. Inclusive vimos imagens aí, ele cantando com Matteo Bocelli, que já está aí entrando, nossa, com esse talento incrível que o Matteo tem, um carisma incrível. Noite maravilhosa, foi um presente. Um beijo. Tivemos o maior tenor do mundo aqui no Rio de Janeiro, foi o Hotel Fermo Rio que trouxe pra gente. Muito legal, adorei. Agora é o seguinte, a gente perguntou do piu-piu do João Pedro rapidinho. Mostra pra gente, doutora. A gente tá curiosa pra saber. Ele não fica, a gente Thiago não desesperado consegue... ali, com medo que o João Pedro avance. Não avança, Thiago. A gente não consegue observar. Ele fica guardadinho aqui dentro. Ele não sai. Pelo contrário, quando a gente notar, até uma dica para quem tem, né? Quando a gente notar isso para fora, né, externalizado, pode ser um problema chamado prolapso. Então, ele colocou e ele não consegue recolher. Isso... diversas patologias geram isso. Então a gente tem que sempre ficar de olho. O normal é ver sempre lisinho assim.
Não é para ter nada aparecendo. Então, para quem quiser criar um bichinho como esse, não é, doutora? Precisa buscar um criatório formalizado, não é um animal silvestre. E entender, né? Tudo que você falou é um bichinho mais tranquilo, mas tem que ter espaço, não é de qualquer jeito. Muito obrigada pela sua participação. Adoramos receber João Pedro aqui no programa. Você é muito lindo, tá? Um beijo. Volte sempre, João. Muito fofo, gente. Tiago, deixa um recado pra gente. Nós falamos hoje sobre a violência, né, sexual contra a criança e o adolescente. Vai ter uma caminhada neste domingo. Vai. No dia 26, em Copacabana. A concentração vai ser em frente ao Copacabana Palace. É um evento que está sendo organizado pela Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, a CETERJ, e diversas instituições governamentais e da sociedade civil estarão lá reunidas para a gente fazer essa caminhada em prol do combate à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Agora fala para a gente rapidinho, antes de encerrar, sobre os sinais. Temos quanto tempo, Tininha? 3 minutinhos, rapidinho para a gente encerrar. Quais são os sinais que a gente tem que observar quando uma criança está sofrendo algum tipo de abuso? Olha, um sinal que eu posso dizer é quando a criança fica hipersexualizada, num momento em que não é para ela se comportar daquela forma. Então é um sinal que os responsáveis eles precisam ficar atentos e buscar uma ajuda com um profissional. Agora, por exemplo, o que é muito comum quando essa violência ela é feita pelos responsáveis, a criança se cala. Se cala. Se cala. É muito triste, não é, doutora? Absurdo. Enfim, olha, muito obrigada. Você, se vê alguma coisa suspeita, a gente tem aí na tela, temos o Disque 100. Não se cale, denuncie. A violência contra a criança e adolescente é um crime gravíssimo, né? Se você escutar alguma coisa, uma criança... A gente teve o caso do bebê, a babá, batendo no bebê, né? Se você escutar um bebê chorando muito, uma criança chorando muito, fique atento, não é normal. Então, você denuncie. E somos responsáveis enquanto sociedade. Está no Estatuto, está no ECA, que nós somos responsáveis por nossas crianças, nossos adolescentes. Então, é sobre isso. Tiago, o programa está disponível. Eu sei que você faz um trabalho muito legal, né, no combate também, da mesma forma que a Maurinha. Então, nosso espaço está disponível para a divulgação dos eventos, porque quanto mais a gente falar, mais nós vamos combater. Quanto mais informação a gente der para as pessoas, a gente vai combater. Então, não se cale, tá? Te agradeço mais uma vez a presença da doutora Gabriela aqui no programa, tá? Do João Pedro, que quase cochilou recebendo o cafuné da tia Gardênia. A Eva já tá chateada, escondida aqui, porque a Eva é muito ciumenta, é muito possessiva. O Tiago quer segurar o João, pode? Segurar? Pode. A gente está ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre. Kátia Fonseca chegando com o melhor da tarde. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um beijo. Tô te esperando lá no meu Instagram, @Gardênia Cavalcante. Beijo. Tchau. Sejam todos muito bem-vindos ao Melhor da Tarde.